Deus ilumine e abençoe você em nome de Jesus. Você não pode se deixar ser envolvido pelos seus medos. Não se deixe ser envolvido pelos medos. Vamos falar sobre isso hoje. Que Deus abençoe você, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e faz isso agora, tá? Todo dia tem uma palavra de Deus para o teu coração. Bom, a Bíblia fala sobre uma mulher chamada Esther. Esther foi colocada num lugar e aquele lugar que ela estava não era tão aconchegante quanto parecia por ela não pertencer àquele lugar. E quando ela percebe, talvez você já tenha ouvido a história, quando ela percebe que o povo dela estava sendo bombardeado por um inimigo bem próximo dela, ela como uma rainha, ela teve medo. Medo de assumir sua posição, medo de ter voz, medo de aparecer, medo de agir, medo de falar, medo de se expressar. Ela ficou insegura. E aquele medo poderia ter roubado muitas bênçãos, não o fez porque ela não se deixou dominar pelo medo. Aquele medo poderia ter matado muitas pessoas, não matou, porque ela não se deixou envolver pelo medo. Aquele medo poderia ter impedido ela de viver uma das maiores experiências da vida dela e da Bíblia Sagrada, porque o que ela fez está registrado para a gente poder, inclusive hoje, estar falando aqui desse assunto. Então, perceba você que o medo, ele é muito envolvente, como um cobertor. E quando o medo te envolve, de certa forma, ele aconchega, ou seja, ele envolve, a palavra exata é essa, o medo é envolvente. E quando você se deixa envolver pelo medo, ele vai começar a roubar você. Ele vai tirar de você oportunidades, ele vai tirar de você novos tempos, novos começos, ele vai tirar de você finais, que seriam extremamente importantes na sua vida, mas que não vão acontecer por medo. Então, a ideia desta palavra de Deus aqui para o teu coração é que você vença os medos e não se deixe ser envolvido por eles. E aí vem, claro, a pergunta, mas como é que a gente vence os medos? Por exemplo, pastor, eu tenho medo de não conseguir restaurar o meu casamento. Por exemplo, eu tenho medo desse diagnóstico que eu recebi. Por exemplo, eu tenho medo de não conseguir me manter, dadas as circunstâncias da minha vida financeira, de toda essa crise que eu tenho visto. Por exemplo, eu tenho medo do que possa acontecer comigo, pois eu tenho muitas falhas. Bom, poderia falar muito mais exemplos, mas peguei várias áreas aqui que dá para você entender que o medo ele se espalha. A ideia é como vencer o medo. A primeira coisa que você precisa entender é que você não pode controlar a sua vida sozinho. Quando sua vida está nas mãos de Deus e você confia nisso, Ele vai lhe guiar. Ele vai dirigir você. Vai ter momentos que você não vai entender nada.
Mas se você continuar confiando, o tempo vai passar um pouquinho mais e você vai perceber que aquele momento anterior que você estava apavorado, mas não se deixou vencer pelo medo, tinha uma boa explicação. Então a primeira coisa que você precisa entender é justamente isso. Deus controla tudo na minha vida, na sua vida. Quando você chega a essa conclusão, os medos que surgem e vêm contra você, eles são vencidos. Eles não conseguem mais dominar você, porque você acredita na força e no cuidado do Criador, que são exercidos na sua vida diariamente. Então, para vencer o medo, primeira coisa, acredite que Deus controla tudo. Segunda coisa para você conseguir vencer o medo é você aprender que algumas bagagens não são para ser carregadas. Imagine você fazendo uma caminhada longa com a mochila cheia de pedras. São o que essas pedras? As pedras são as preocupações. E eu acho que dá para arriscar dizer que um dos maiores combustíveis, alimento do medo é a preocupação. É ali que ele é gerado. Em meio à preocupação, em meio a pensamentos extensos, é ali que se gera o medo. Então, quando você pega uma mochila e enche ela de pedras chamadas preocupação e bota nas costas, tua caminhada vai ser difícil. Vai ser cansada. Vai ser uma caminhada exaustiva. Por isso que tem muita gente dizendo assim, eu não aguento mais, pastor. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais coragem, eu não tenho mais vida, eu não estou conseguindo. Eu me sinto fraco, me sinto perdido, eu não estou dando conta. Que você está levando um peso que não é para você. O peso da preocupação, que está gerando medo em você, te apavorando, fazendo você ficar ainda mais preocupado e daqui a pouco você vai desistir, vai abandonar tudo. E você tem condições de vencer. E muitas condições. Mas depende de você. Eu espero que essa palavra te ajude. Eu espero que você não se deixe vencer pelo medo e que você pare de se preocupar tanto e comece a acreditar que Deus controla tudo. Deixa eu orar por você. Deus, eu peço uma bênção aqui especial. A primeira bênção eu peço que o Senhor dê calma para essa pessoa, confiança, certeza, convicção, e ajude essa pessoa a manter a cabeça focada, sem se perder, meu Pai, porque é muito difícil. As lutas já são suficientes na vida da gente, para a gente ainda acrescentar uma sobrecarga de medo e preocupação. Então ajuda essa pessoa. Eu repreendo esse mal, essa ação de Satanás, que está atrapalhando aqui, ali e acolá. Eu te expulso em nome de Jesus e profetizo a vitória. Amém. O WhatsApp da oração é DDD 17 98831 4586. Eu quero muito que você compartilhe esta palavra e ajude outras pessoas. Que Deus ilumine você, guarde e que este dia seja uma bênção.